lar cristão, como muitos de vocês que aqui estão têm um pai crente, uma mãe crente. Eu nasci de uma família muito pobre, meu pai é alcoólatra, judiou muito da minha casa, da minha mãe, das minhas duas irmãs. Sofremos bastante pela pobreza que vivíamos e pelo vício da bebida que tomava conta da vida do meu pai. Muitas vezes tivemos que sair correndo, se esconder na vizinhança. Algumas vezes apanhei na madrugada sem saber por que estava apanhando. Tínhamos uma vida marcada pelo sofrimento daquele vício. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui passar uma férias de escola na casa de um tio meu, ali na zona sul de São Paulo, e tive uma semana de muita paz junto com meus primos e fiz tudo que o menino gosta de fazer, ou gostava de fazer. Soltei pipa, joguei bola e se alegramos bastante naquela semana. E no sábado à noite a minha tia entrou dentro do quarto e falou assim para eles: amanhã vocês não perdem a hora da reunião. Eu falei: que reunião vocês vão? Eles falaram: nós vamos na igreja, que meu pai é crente, todo domingo de manhã nós temos que ir, você vai com nós? Eu falei: eu vou. E para não ficar sozinho, eu acordei naquele domingo de manhã e segui com eles para aquela reunião de jovens, uma salinha bem apertada, e entrei, sentei no último banco e fiquei encantado com a ordem desta graça maravilhosa. E o auxiliar de menor me deu um verso para eu recitar que nunca mais eu vou esquecer. Dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na hora da palavra, Deus tomou nosso cooperador de jovens, que é cooperador de jovens lá até hoje nessa igreja, no Salvador, Jardim São Rafael, e pregou a palavra, apontou lá no fundo e disse assim: menino, você não me conhece, mas eu te conheço desde o ventre da tua mãe. A partir de hoje você nunca mais sai de dentro da minha casa. E se você for fiel, eu vou salvar você e toda a sua casa. Glória a Deus. Naquela manhã o Senhor converteu meu coração. Comecei a congregar todos os dias, de segunda a segunda, e tão logo quis me batizar, porque estava decidido que isso era o que eu queria. E num sábado à noite fui buscar a palavra na minha congregação, que era Jardim São Bernardo, o nome do bairro, e Deus tomou o meu cooperador, que já dorme no Senhor, e pregou a palavra. E eu só ouvi essa palavra aquele dia, naquele culto, dessa forma. E Deus disse assim: moço, você veio buscar a palavra do batismo, e tem gente que pede sinal para batizar, para cantar hino de funeral, canta hino de trás para frente, mas o Senhor te diz aqui hoje: o meu sinal eu já te dei quando eu mandei o meu filho morrer na cruz para salvar a tua vida. Batismo não é sentimento, batismo é mandamento. Todo que crê for batizado será salvo, quem não crê já é condenado. Glória a Deus. Eu saí daquele culto, irmãos, e só queria batizar, mocidade. E acordei no domingo cedo, foi anunciado o batismo na central de Santo Amaro. Então levantei bem cedinho, coloquei um terno que eu tinha ganhado, que cabia 3 de mim, porque eu não sou muito gordo, e naquele tempo eu era mais magro ainda, eu pesava 48 quilos. E tinha um terno que cabia 3 de mim, uma gravata que não combinava com a camisa que não combinava com nada. Mas quando eu fui aquele terno, eu me sentia o menino mais bonito daquela rua. E olhei para minha mãe e falei: mãe, me arruma 2 vale transporte, porque eu quero assistir o batismo. E ela falou: onde é o batismo? Eu falei: é Santo Amaro. Falou: com quem você vai? Falei: vou sozinho. E ela falou: de jeito nenhum, você é uma criança ainda, você acha que eu vou largar você para tomar ônibus e ir lá para Santo Amaro sozinho? Não vai. E eu era um menino chorão, pensa numa manteiga derretida, era eu, chorava por nada. E desabei chorar, subi para o fundo da casa da minha avó. E vocês sabem, quem tem vó aqui, que vó é só festa, não é verdade? A mãe e o pai tentam consertar coisa, e eles chegam para, aleluia, fazer só a nossa festa e a nossa alegria. A minha avó, que vive até hoje, 86 anos vai fazer esse ano, ia vindo do mercado com uma sacolinha, subindo as escadas, que nós morávamos no morro. E quando ela me viu chorando, ela já ficou brava. Falou: por que você está chorando, filho? Falei: vó, queria ir no batismo, minha mãe não me dá dinheiro, disse que não vai deixar eu ir porque eu sou criança. Ela abriu uma bolsinha, tirou 5 reais e falou: se a avó te der 5 reais, dá para você ir? Falei: dá para ir, ainda sobra. Peguei o 5, parei, olhei para ela, falei: mas vó, e a minha mãe? Aí ela encheu o peito, mas ainda falou: da tua mãe, deixa que eu cuido dela, vai logo. Correndo a avenida, e tomei o ônibus Santo Amaro e fui para a central de Santo Amaro.
cheguei atrasado, mocidade, já tinha passado a hora da palavra, mas para mim batismo era mandamento, não era sentimento. Então o servo de Deus falou: vou sair das águas se não tem ninguém. Subi para o trocador, e o irmão Pedro, que depois virou meu amigo, falou para mim: quantos anos você tem? Eu falei para ele, e ele falou: você tem a promessa? Eu falei: o que é promessa, irmão? Não sabia o que era. A sua mãe é crente? E falei: não está aqui, seu pai também não. E ficou aquele negócio no trocador. Uma hora eu falei para ele: me deixa batizar, em nome do Senhor Jesus. Quando eu falei assim, o Senhor desceu, visitou ele em língua, me deu, me troquei, desci nas águas. Quando eu olhei na vidraça de Santo Amaro no tanque, vi uma bola de fogo grande vindo da minha direção. Ela tocou em mim, o Senhor me selou na promessa aí, mocidade, pisando nas nuvens, falando em língua, como vocês sabem, o dia do batismo. E quando eu saí na calçada e fui indo para o ponto, escutei uma voz de uma irmã gritando: mocinho, mocinho, mocinho. Falei: isso que é comigo, ninguém me conhece. Parei, olhei para trás e vi uma senhora, me deu com a mão para voltar. Voltei e ela se aproximou de mim e falou: me fala o seu nome. Eu falei: meu nome é Paulinho. Ela levantou a mão para o céu e falou: glória a Deus. Eu falei: por que, irmã? Ela falou: porque quando você batizou, Deus falou para mim: estou chamando mais um Paulinho para ser ancião da minha obra. Eu fui para minha casa feliz da vida, irmãos congregando, amparado pelo amor da irmandade que me recebeu com tanto carinho. E eu sempre conto isso para a mocidade quando o Senhor me dá. Na minha reunião de jovens, cheguei, um ser meio estranho, desconhecido, 48 quilos, só cabeça andando, um terno desproporcional ao tamanho. O pai não era crente, a mãe muito menos, e alguém olhava meio com desdenho. A rua que eu morava, uma rua terrível de criminalidade. Alguém olhava e dizia: meu Deus, isso aí está aqui só a passar um tempo, não vai dar nada. Olhava meio desconcertado para mim. Por isso cabe aqui um conselho: nunca despreze ninguém. Aleluia, coloque sempre alguém no teu grupo. Aleluia, convide sempre alguém que chegou agora, de repente a roupa não é tão boa, o pai não é crente, mas convide ele para participar, para sentar no teu lado. Porque se tem uma coisa que salva a mocidade, é o amor no nosso meio. Glória a Deus. Em mocidade, numa reunião de jovens, os auxiliares organizavam uma excursão. E eu via uma lista de um caderno correndo, tomando nota de nome. E de repente alguém olhou e falou: mas pergunta para ele. Eu vi de longe, pergunta para ele. E alguém falou assim: ele não tem dinheiro. E aquilo entrou no meu coração, bateu uma tristeza. Mas de repente, na minha reunião de jovens, um menino grande, pouquinho menor que o Duque, está aqui, enorme, forte, o nome dele é Andrezão. Chegou perto daquele auxiliar, colocou a mão no meu ombro, me puxou para o lado e falou para o auxiliar: marca o nome dele aí. O auxiliar meio trêmulo, anotou meu nome na excursão. Ele olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e falou assim para mim: a partir de hoje, você é o meu amigo. Aonde eu for, você vai. Aonde eu comer, você come. E não se preocupa que eu vou pagar tudo. Glória a Deus. Aquela manhã Deus mudou meu cativeiro. Era McDonald's, Habib's, excursão para todo quanto é lado, e eu não pagava nada, só dava glória a Deus. Aleluia. Assim Deus nos abençoou. E o tempo que passou depressa, mocidade. Um dia Deus entrou na minha casa, converteu o coração das minhas duas irmãs, chamou elas na graça, chamou a minha querida mãe também para esta graça maravilhosa. E o meu pai foi se aprofundando na bebida, de mal a pior, uma situação muito deplorável. O tempo passou, casei, o Senhor nos deu um casal de filho. Resumindo bastante tudo que Deus fez, Deus preparou. Ano passado ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, e a minha irmã me ligou desesperada, pedindo para nós levar ele para o hospital. Pegamos ele, levamos para o hospital, parte do corpo paralisado, segunda onda da pandemia, uma semana para fazer uma tomografia no hospital que ele estava, e o neuro avaliou o quadro dele e desenganou meu pai. Falou: eu vou transferir ele para o hospital do trauma na Lapa, nós vamos entubar e ele vai para o UTI. Se ele sair de lá, ele não anda, não fala, ele vai vegetar.
porque o estado dele não há o que se fazer. Ele está com um sangramento no cérebro, não há como podreno, não se pode fazer nada. Se acontecer alguma coisa, será um milagre. Glória ao Senhor. E mocidade, no dia que recebi aquela notícia, cheguei em casa, chorei bastante, aleluia, pelo quadro do meu pai, e por saber que ele poderia partir naquela situação, sem receber o selo e o vínculo da salvação, sem conhecer esta graça maravilhosa. Mas recebi um abraço da minha esposa, e sem que ela percebesse, saiu uma profecia dizendo: fique em paz, Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus. 51 dias de hospital, entre UTI e quarto, o meu pai saiu daquele hospital com a mente consciente, conhecendo todos nós, e com parte do seu corpo movimentando normal. Começou a congregar o ano passado, minha mãe voltou para cuidar dele, começou a congregar. Dia 13 de setembro do ano passado foi orado, o Senhor me confirmou como ancião. Dia 15 foi ordenação. Marcaram o batismo em fevereiro, na central do Jardim Marilu, e o meu velho pai assistindo o batismo, a congregação repleta, e eu não conseguia ver quem ia para o trocador. E de repente veio o meu diácono chorando: seu coração tá bom, Paulinho? Eu falei: tá bom. Por quê? Porque você vai batizar o seu pai. Está se entregando. Aleluia. Lá vem o meu velho pai, mocidade, é careca assim igual eu. Eu dei um abraço nele dentro do tanque, gritei para aquela igreja: 25 anos eu estou esperando esta palavra, e Deus fez muito além do que eu imaginava. Cabe glória na tua boca que hoje Deus deu melhor glória hoje. Deus tem sangue para colocar em cima do bolo. Glória ao Senhor. Meu pai, que felicidade. Passou alguns minutos, lá vem meu diácono: como é que você está? Tá bom? Coração tá bom, tá bom. Por quê? Porque agora você vai batizar o seu filho. Ele vem vindo aí. Deus me deu a graça de batizar o meu pai e o meu filho, e eu estou dando glória a Deus aqui hoje. Deus fez muito mais do que eu imaginava, muito além do que aquilo que eu imaginava. Vocês querem ouvir mais alguma coisa ou já cansaram? Aleluia, Senhor. Assim que eu batizei, eu comecei a estudar música. E um menino novo, mente boa, rapidinho, Bona, 78 do Bona, escala cromática, vou tocar um violino, comprei um violino. E quando chegou na escala, minha mente travou, não ia mais ir para frente nem para trás, eu conseguia desenvolver a parte musical. Eu fiquei aborrecido com aquilo, porque eu queria muito tocar uma música. Vocês me veem aqui balançando a mão, mas eu não entendo nada de música, só alegria mesmo. E eu, naquela felicidade, travou minha mente nem para frente nem para trás. E eu, uma tarde, assim, estudando, fechei o estúdio, coloquei o violino debaixo da cama e deitei. Deu aquele cochilo, e de repente naquela sala, coberta de brasilite, eu vi o teto da sala da minha avó se abrindo. Uma escada, e um jovem com um azul celeste veio descendo as escadas, com uma Bíblia dessa de púlpito na mão. Eu estou contando isso para vocês que tem testemunha de tudo isso. Com a Bíblia na mão, e falou assim para mim: paz de Deus, Paulinho. Eu falei: amém. Como você sabe o meu nome? E ele falou para mim: eu sei o nome de todos os escolhidos. Eu falei para ele: e qual é o seu nome? Ele falou: meu nome não importa. Eu sou um anjo desconhecido. Eu venho de vez em quando na terra. Eu vim aqui hoje buscar o seu violino. Eu falei: não, meu violino não. Meu violino eu vou tocar ele na igreja. Estou pagando ainda. Vocês estão na comunhão? Eu não entendia nada dessas coisas. Eu não tinha pai crente, mãe crente, não tinha quem ensinasse. Era a obra, a graça de Deus florescendo dentro do meu coração naturalmente. E eu falei assim para ele: não, eu vou tocar. Não vai tocar não. Falei: claro que eu vou. Comprei o violino, estou pagando ainda em 4 parcelas. Ele falou: você não vai tocar, porque sua missão não é tocar, tua missão é pregar a palavra. Ele empurrou ela dentro do meu peito. Ela foi entrou dentro de mim. Eu senti um tranco quando a Bíblia terminou de entrar.
ele pegou aquele estojo na visão e falou assim: esse violino vai para o Rio de Janeiro, Copacabana, tem um menino lá que precisa desse instrumento. E foi subindo aquelas escadas e falou assim para mim: Paulinho, domingo na casa da irmã Cícera, reunião familiar junto com a mocidade, você vai pregar primeiro de Esther, depois de lá para frente nunca mais você para de pregar a palavra. Aí ele conversando comigo muitas coisas sobre a graça de Deus e falou assim para mim: grava uma coisa, tá vendo essa escada? Eu falei: tô. Ela falou: pois é, eu nunca venho na terra de escada, mas essa escada tem um significado na tua vida. Eu falei: por quê? Falou: porque na tua vida espiritual vai ser assim, você vai de degrau em degrau, você vai ser auxiliar de jovens e menor, depois você vai casar, você vai ser auxiliar da porta, depois você vai trabalhar na administração, depois Deus vai te colocar no coração dos diáconos e te contar o segredo da piedade, depois você vai ser cooperador de jovens numa igreja esquecida no meio do mato, ninguém vai lá, mas você vai cuidar daquele povo, depois você vai ser cooperador e por último Deus vai te levantar ainda jovem como ancião. Glória ao Senhor. Mas nunca esqueça que você foi de degrau em degrau, e quando você estiver lá em cima, nunca pisa naqueles lugares que você passou. Mocidade, dá glória a Deus em você. O nome santo do Senhor me saudou com a paz de Deus e foi embora. E tinha uma irmã que me adotou espiritualmente. Eu contei tudo isso para ela, que eu estou contando para vocês, e ela falou: grava isso no seu coração, porque Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Não conta para ninguém até que Deus cumpra tudo. E aquilo ficou em segredo com aquela irmã e mais alguns que eu tinha dividido. Em mocidade, domingo, o grande dia, reunião da irmã Cícera, o meu cooperador de jovens, um homem que veio do Paraná, conservador, hoje ancião da obra de Deus. Nunca ele iria oferecer a palavra para mim, recém-chegado na igreja, aleluia, não filhos de crente. Mas o que aconteceu naquele dia, quando ele chegou, tinha um outro cooperador de jovens, a irmã Cícera, com uma trombose, cirurgia marcada para amputar a sua perna. E quando ele viu o cooperador de jovens, ele falou assim: irmão santo, eu vou com a minha esposa fazer uma outra visita, o irmão preside esta visita. Tá bom, foi embora. O irmão santo, tadinho, cantou 3 hinos, levantou, não me conhecia, falou: os moços têm oração, tem a palavra. Eu falei: eu tenho desde a segunda-feira. Deus seja louvado. Vamos ler primeiro de Esther, glória ao Senhor. Ele foi pregando a palavra, e no meio da palavra, irmã Cícera, você não vai amputar a sua perna, você vai andando para a igreja e vai glorificar a Deus no Jardim São Bernardo. Dá glória a Deus quem acredita. A trombose foi embora e Deus está sendo glorificado. Porque Deus fez tanta coisa maravilhosa no meu tempo de jovem. Eu fui auxiliar de jovens e menores, e como eu falei para vocês, um mocinho esquisito, desprovido de boniteza, demorou um pouquinho para casar, foi difícil achar uma companheira, mas Deus foi misericordioso, no tempo certo preparou. E no meu tempo de auxiliar de jovens e menores, recitava na minha filha de continuação um menino por nome de Eliseu. Hoje ele é músico e ele toca violino lá até hoje nessa mesma igreja. E ele tinha uns 4 para 5 anos, eu já tinha selado ele com a promessa do Espírito Santo. E nós morávamos num lugar terrível. Pensa num lugar terrível. Criminalidade, um lugar difícil de se viver. E 300 metros para cima da casa da minha avó tinha um ponto de droga. Os meninos ficavam em 2 turnos ali, a turma do dia e da noite traficando. E um dia a mãe do Eliseu veio lavar roupa com uma irmã que era vizinha da minha avó. E eu estava na calçada ali conversando com o meu irmão, e o Eliseuzinho soltou aquele carrinho, levantou, vermelhou e veio vindo na minha direção falando em língua, manifestando a promessa, falando em língua e manifestando. E eu não tenho o dom de interpretar a linguagem, mas naquele dia Deus me pôs na comunhão, eu olhei para ele e comecei a entender o que ele dizia na linguagem. Ele me dizia assim: Deus me manda ir anunciar a graça para aquele moço. Quando ele apontou para o moço, era o Betinho, um daqueles traficantes. E eu falei assim: meu Deus, e agora? E ele falando na linguagem: você é o meu companheiro nessa missão. Quando ele falou assim, o medo me tomou.
Mas em fração de segundo eu falei: Senhor, se eu sou o companheiro dele, permita que a virtude que está nele possa me tomar. Quando eu falei assim, agora eu comecei manifestando a promessa e mocidade. Quando eu conto essa obra, eu sempre vivo esse momento. Aquele menino de 5 anos se tornou um gigante diante dos meus olhos. Ele começou a marchar naquela rua falando em língua, em direção àqueles elementos. Deu um pulo naquela roda, apontou o dedo com o Betinho e falou assim para ele: sabe por que você não morreu ainda? Ele pôs a mão para trás, baixou a cabeça e falou: não, você não morreu ainda porque o teu nome está escrito no livro da vida. E Deus tem uma obra de salvação com você. E você tem o desejo de sair desta vida, mas você não pode, porque senão ele te mata. Apontou para o chefe do tráfico. Mas hoje eu te prego que dentro de 3 dias a polícia vai invadir este lugar. Uns vão ser mortos, outros vão ser presos, mas você, Deus vai te guardar. Quando eu já te vejo de terno, gravata, com a Bíblia e o inário na mão, você vai ser crente na terra. Glória ao Senhor. O Betinho enxugou as lágrimas, ele voltou para a calçada, a mocidade, pegou o carrinho e continuou brincando como se nada tivesse acontecido. 3 dias da pregação, 7 horas da noite, alguém me chama no portão, olhei de cima da casa, era o Betinho, deu com a mão, desci, falou: tá sabendo o que aconteceu? Eu falei: não, a pregação do menino cumpriu. 3 horas da tarde hoje a polícia invadiu a biqueira, Cicano foi morto, Beltrano foi preso, eu me escondi debaixo da caixa d'água do meu pai, o polícia subia, descia e não me achou. Eu fui o único que escapei, me levou para a igreja, levei ele para congregar. Deus chamou na graça, está de terno, gravata, dando glória a Deus no Parque Grajaú até hoje. Cabe um glória na tua boca, glória. O que é de Deus, Deus não perde. Pode estar no crime, na droga, na bebida, na cocaína, na maconha. Deus vai arrancar aquilo que é dele e coloca aqui para dar glória junto de nós. Deu glória, o melhor glória que você tem agora, porque a força do teu glória, Deus vai visitar alguém agora. Glória a Deus. Aleluia. E assim, mocidade, seguiu os nossos dias, encantado por estas obras maravilhosas de Deus. Passamos por dias muito difíceis, de dificuldade, mas o Senhor tem nos sustentado até o presente momento. E se te cabe, receba uma profecia agora: o Deus que me sustentou vai te sustentar também. Para encerrar o que Deus pôs no coração, recém-casado, estava até conversando com o Du. Nós trabalhávamos com um servo de Deus. Eu estudei pouco, depois fizemos um supletivo para eliminar a matéria. Sempre fui vendedor, e vida de vendedor vocês sabem como funciona. E trabalhava com esse irmão, enfim, esse irmão foi provado, e na vida dele se cumpriu aquilo que diz que riqueza e pobreza é dom de Deus. Esse irmão dormiu rico e acordou pobre. Deus tirou tudo que ele tinha em uma ligação. Não dá para entrar no detalhe de tudo que aconteceu, mas de fato, mocidade, riqueza e pobreza é dom de Deus. A minha e a tua benção, ela está na mão de Deus. Então nós ficamos desempregados, recém-casados. Já tinha nascido a minha primeira filha, mas a prova, como Deus deu na oração, ela tem uma virtude, porque nenhum de nós quer passar prova, mas se a prova tem uma virtude, é essa: ela nos aproxima de Deus, ela nos faz melhor, ela gera dentro de nós o desejo da busca, ficar mais perto, se aproximar do Senhor. E quanto maior a aprovação, melhor o crente fica, polido, né? Passado pelo fogo, experimentado e vendo os sinais de Deus. Bom, e o que aconteceu? Naquela situação de desemprego, mandei currículo para tudo quanto é canto que vocês imaginam, na internet, disparando um monte de currículo. E naquele auge de provação, a minha casa, Deus abriu as portas para nós orar. Tinha oração toda semana. Glória a Deus. Tem os homens de Deus. Glória a Deus. Se ajuntava, um mais provado que o outro. E não dava nem para comer um contrafilé, mas um trazia uma costela, outro trazia uma 100. E
e tinha uma caixa de luz daquelas antigas, e nós acendíamos, era churrasco, os vizinhos escandalizados. Esse menino não trabalha e tem um churrasco na casa dele todo final de semana, em oração e profecia, e glória a Deus. Deus fazendo obra, fazendo maravilha, selando o mundo com a promessa. E uma noite, depois de uma oração, o que acontece? Dormi e tive um outro arrebatamento. Eu contei 2 obras de anjo aqui para vocês, vão achar que eu estou vendo um anjo direto. Não é não, só essas 2, acabou. Eu tenho vontade de ver eles, mas não aparece mais. Eu vou contar essa segunda aqui. E eu tive um arrebatamento, e eu vi o meu espírito saiu de mim, olhei para a cama, vi a minha filha, minha esposa e o meu corpo. Eu fui subindo, e como se vê o Google Maps, a minha cidade pequenininha, e de repente, lá do alto, de onde eu estava, veio uma bola de fogo e se transformou num ser que não era celestial, que ele me deu muita angústia e começou a falar uma linguagem para mim muito estranha, e aquilo foi me dando aflição, e eu fui falando em língua com ele, perdendo aquela guerra, mas de repente veio um outro ser celestial e se transformou num ser celestial na forma de um menino, segurou no meu ombro e falou para mim: não se preocupa, eu vim vencer essa guerra para você. Ele soltou uma linguagem que eu nunca ouvi ninguém falar, e aquele espírito explodiu diante dos meus olhos, e o menino falou para mim: esse é o demônio da miséria, eu acabei de mandar ele embora agora. E para você saber que é Deus, eu vou descer com você na terra, eu vou aparecer algumas vezes, e eu vou selar 7 almas com a promessa do Espírito Santo. Quem tem comunhão para ver? Acordei outro dia, culto na minha comum, fomos congregar à noite, um culto normal, igreja vazia, e na primeira oração eu senti alguém bater em mim. Quando bateu em mim, abriu o olho, era um menino, pegou no meu braço e falou: vem comigo. Me levou no átrio da igreja onde está aquela moça. Tinha um irmão chamado Jonas, falou: abraça ele. Quando eu abracei ele, Deus selou ele com a promessa. Um próximo culto, última oração, o irmão Lauro, que é do Conselho Fiscal da Administração, dava glória, 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 não parava de dar glória, e de repente alguém me empurrou, aleluia, eu abri o olho, era o menino da visão de novo, falou para mim: não está vendo que ele quer a promessa, abraça ele. Quando eu abracei ele, Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Outro dia, oração em casa, o meu cunhado recém-batizado, aleluia, morávamos em 3 cômodos apertadinho, e o meu cunhado no canto assim, e de repente eu vi ele passando da cozinha para a sala, do lado do meu cunhado, deu com o dedo e falou para mim: abraça. Eu saí correndo. Quando eu abracei meu cunhado, Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Naquela semana ele apareceu 7 vezes, Deus selou 7 almas com a promessa. Quem tem glória para dar, dá glória a Deus aqui hoje. Anjo não é ilusão, anjo não é conto nem fábula, são mensageiros que Deus criou para colaborar com a nossa salvação. Dá glória a Deus. Se o sobrenatural abrir aqui hoje e algo celestial te tocar, pode acreditar, o milagre vai acontecer. Tem comunhão, dá glória a Deus aqui hoje. Não é só você dar. Aquela semana, segunda-feira, telefone toca, atende o telefone: seu Paulo, pois não, aqui é a fulana de tal, da empresa tal, estou com o seu currículo aqui e quero convidar o senhor para uma entrevista. Fui lá, fiz a entrevista, gostei do senhor, estou te aprovando para a próxima fase. O senhor vai ser entrevistado pelo gerente e a psicóloga. Fui lá, da mesma forma, gostei do senhor. Segunda-feira vai ter a última fase do processo, uma vaga de vendedor, 3 vezes o que eu ganhava, convênio, monte de benefício. Falei: meu Deus, é o céu, glória ao Senhor. E o senhor esteja segunda-feira às 9 horas da manhã neste hotel na cidade de Jardim, e lá nós vamos fazer uma dinâmica e finalizar o processo. Uma cidade, não perca a comunhão. Cheguei na recepção do hotel, os candidatos estavam ali em 6. Eu percebi que eu era o mais novo, que tinha menos qualificação. Todos tinham mais idade que eu, passado em grandes empresas, e eu era o que tinha menos qualificação. Pensei no meu raciocínio, na minha fragilidade. Por certo, esta mulher não teve um currículo para colocar e colocou o meu.
porque não tem como eu concorrer com essa turma que está aqui, mas já estava ali, entramos para dentro daquele processo, e a mocidade que participou de dinâmica aqui sabe como funciona. Deram um tema para nós discutir, mandaram vender um produto na lua, e foi aquela discussão entre os candidatos. 10h30 da manhã, a psicóloga olhou para a mesa que estava o gerente, o superintendente, e falou assim: se alguém tem alguma pergunta, pergunta, senão nós vamos encerrar o processo. O seu Wilson, que era o superintendente, tomou a palavra e falou assim: eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me digam o nome de um livro, o nome do autor desse livro, e o que esse livro tenha servido como autoajuda na vossa vida familiar, conjugal, profissional. Na cidade hoje eu até leio bastante, mas naquele tempo eu nunca tinha lido livro nenhum, não sabia nome de autor nenhum. E eu vi assim, ali naquela sala de reunião, uma placa de saída. Eu falei: Senhor, eu vou arrumar uma desculpa e vou sair agora, porque eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Eu não sei nome de autor nenhum, não sei nome de livro nenhum. E o que eu vou contar para esses homens agora? Abaixei a minha cabeça com muita vergonha, e em fração de segundos, essa comunhão que está aqui me visitou na sala de reunião daquele hotel. E o Senhor, com a sua voz meiga, aleluia, aquela voz que disse para Samuel: Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fala, o teu servo ouve, meu servo. Como você nunca leu um livro, você já se esqueceu de quantas vezes você leu a Bíblia para fazer os versos para entregar na reunião de jovens? Quantas vezes você decorou os capítulos para recitar individual? Se você não sabe, eu vou te contar um segredo nesta manhã. A Bíblia é um dos livros mais antigos da humanidade, dizia Deus no meu coração. Escrito em hebraico e aramaico, traduzido em português por um homem de Deus chamado João Ferreira de Almeida. Então conta para esse homem do livro que você mais gosta de ler. Mocidade, aquela comunhão ia crescendo dentro de mim, aumentando dentro de mim. E um foi falando de Augusto Cury, o outro foi falando do Oceano Azul, e o outro foi falando do vendedor Pitbull. E quando chegou a minha hora, eu me levantei com meu peito cheio de comunhão. Olhei para o olho daquele homem e falei: seu Wilson, eu não leio muitos livros, mas o livro que eu mais gosto de ler chama-se Bíblia Sagrada. Ele foi escrito em hebraico e aramaico, traduzido em português por um homem de Deus chamado João Ferreira de Almeida. E a parte que mais me toca foi quando o último dos apóstolos, chamado João, foi isolado a 8 quilômetros da Grécia, em uma ilha por nome de Patmos, e condenado à morte. E naquela ilha ele escrevia carta, aleluia, às igrejas da Ásia. E uma das cartas ele disse assim: ao anjo que está em Filadélfia escreve: escrevi o que é verdadeiro, aleluia, o que é santo, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. E quando eu terminei de recitar, eu vi as lágrimas correr no seu rosto, e ele falou: esse é um grande livro, mocidade, para quem acredita no milagre. Sem faculdade, sem diploma, eu fui contratado, registrado, e estou dando glória a Deus aqui hoje, porque quando Deus chega na nossa vida, não tem porta fechada, não tem cadeado, não tem corrente.